Oi pessoal, vou fazer aqui com vocês a correção de uma interpretação de texto que a professora deu para vocês, referente à crônica, né? Isso daqui é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que saiu publicado num jornal, ó, na Folha de São Paulo, no caderno da Folhinha, que era um caderno direcionado para criança, né? Então tinha história em quadrinhos, passatempos, né? E textos de interesse para o público mais jovem, né? Então por isso chamava Folhinha. Crônica é um gênero textual que a professora adora. Na verdade, eu comecei a gostar realmente de leitura por causa dessas crônicas, né? Por quê? A crônica, ela é um texto narrativo, né? Então possui um narrador, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Vocês lembram o que é isso? Em primeira pessoa, quando a personagem mesmo está contando, né? Um dia eu cheguei em casa, né? E em terceira pessoa é eu, tu, ele ou ela, né? Então, ó, quando ela chegou em casa como uma outra pessoa, então esse narrador aqui tá contando o acontecimento que aconteceu com outra pessoa, né? E esses tipos de texto, né? Por que eles são legais? Porque são coisas que acontecem no nosso cotidiano. O que seria isso? No nosso dia a dia, né? Então a gente acaba se identificando com os personagens. Poderiam ser coisas que acontecem comigo, com vocês, né? São textos simples, como se fosse uma conversa, então muitas vezes é engraçado, né? É um texto curto, não é aqueles contos de fada que são bem grandes, né? Tá vendo? São falas curtas. E são bem divertidas e sempre tem um desfecho. Então, por mais que sejam curtas, tem um desfecho final, uma solução por aquilo, né? Então, as crônicas é utilizado não só para o quarto ano, mas até na faculdade a gente faz leituras de crônica, em reuniões, né? Uma leitura inicial, que é o que a gente fazia na sala de aula, utilizando crônica, que é para quebrar aquele gelo, né? Um texto divertido. Então a professora vai fazer com vocês aqui a leitura e em seguida eu vou fazer a correção, tudo bem? Vamos lá. Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. O que foi? Perguntou a mãe de Maria. Mas Maria nem quis conversa. Foi direto para o seu quarto, pegou o seu Snoopy e se atirou na cama onde ficou deitada, emburrada. A mãe de Maria foi ver se Maria estava com febre. Não estava. Perguntou se estava sentindo alguma coisa. Não estava. Perguntou se estava com fome. Não estava. Perguntou o que era então. Nada, disse Maria. A mãe resolveu não insistir. Deixou Maria deitada na cama, abraçada com o seu Snoopy emburrada. Quando o pai de Maria chegou em casa do trabalho, a mãe de Maria avisou. Melhor nem falar com ela. Maria estava com cara de poucos amigos. Pior, estava com cara de amigo nenhum. Na mesa do jantar, Maria de repente falou: Eu não valo nada. O pai de Maria disse: Em primeiro lugar, não se diz eu não valo nada. Eu não valho nada. Em segundo lugar, não é verdade. Você vale muito. Quer dizer, vale muito. Não valho. Mas o que é isso? Disse a mãe de Maria. Você é a nossa querida. Todos gostam de você. A mamãe, o papai, a vovó, os tios, as tias. Para nós, você é uma preciosidade. Mas Maria não se convenceu. Disse que era igual a 1000 outras pessoas, a milhões de outras pessoas. Só na minha aula tem 7 Marias. Querida, começou a dizer a mãe, mas o pai interrompeu. Maria, disse o pai, você sabe por que um diamante vale tanto dinheiro?
porque é raro. Um pedaço de vidro também é bonito, mas o vidro se encontra em toda parte. Um diamante é difícil de encontrar. Quanto mais rara é uma coisa, mais ela vale. Você sabe por que o ouro vale tanto? Por quê? Porque tem pouquíssimo ouro no mundo. Se o ouro fosse como a areia, a gente ia caminhar no ouro, ia rolar no ouro, depois ia chegar em casa e lavar o ouro do corpo para não ficar suja. Agora, imagina se em todo mundo só existisse uma pepita de ouro. Ia ser a coisa mais valiosa do mundo. Pois é, em todo mundo só existe uma Maria. Só na minha aula são 7, mas são outras Marias. São todas iguais a mim, 2 olhos, um nariz, mas esta pintinha aqui nenhuma delas tem. Você já se deu conta que em todo mundo só existe uma você? Mas pai, só uma, você é uma raridade. Podem existir outras parecidas, mas você mesmo, só existe uma. Se algum dia aparecer outra você na sua frente, você pode dizer, é falsa. Então eu sou a coisa mais valiosa do mundo. Olha, você deve estar valendo aí uns 3 trilhões. Naquela noite, a mãe de Maria passou perto do quarto dela e ouviu Maria falando com o Snoopy. Sabe um diamante? E aí? O que vocês conseguiram entender com esse texto? Bom, a gente sabe que existem vários nomes repetidos, né? Por exemplo, a nossa sala tem 2 Anas, né? Tem 2 Lucas, né? O ano passado na minha sala tinham 3 Maria Eduarda. Só que cada um tem a sua particularidade, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu potencial. Então, por mais que na sala da Maria existam 7 Marias, uma é diferente da outra. E não é porque é o mesmo nome que não vale nada, né? Não vale nada. Cada um tem um pai diferente, uma mãe diferente, né? Age de forma diferente. Então isso faz com que cada pessoa seja única, né? E aqui ela acabou aprendendo com o pai dela que na verdade ela vale muito, né? Para a família dela, ela é uma preciosidade, né? E ela estava emburrada e aí que no final ela está indo falar com o Snoopy. Sabe um diamante? Então ela está repassando também, né? Que ela não é só mais uma Maria. Ela é a Maria, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, uma crônica traz sempre uma lição pra gente. São coisas que acontecem realmente no nosso cotidiano. Quem nunca pensou assim? Na época da faculdade éramos 3 Fernanda. E nem por isso eu achei que eu era menos do que elas, né? Cada uma, como eu falei, tem o seu potencial. Então vamos fazer aqui a nossa interpretação de texto, tá? Vamos lá. O que fez Maria chegar tão triste da escola? Professora brigou com ela? Não, né? Nem existe professora no texto. Tirou uma nota ruim? Ela nem fala disso. Estava doente? Não, a mãe dela fala que ela não estava doente. Uma amiga desprezou-a? Não, porque nem falou de amiga dela também, né? Ela sentia que não tinha valor? Sim, né? Por isso que foram falar do ouro, do diamante e tudo mais. Então, a 1 é a letra C. 2. Como seu pai ajudou-a a se sentir melhor? Deu a ela um presente? Levou ela ao shopping? Levou para tomar um sorvete? Comprou uma roupa nova? Não, o que sobrou aqui? Mostrou que ela era única. Sim, ela era a única Maria da vida deles. Letra C também.
3. Qual é o sinal de pontuação que foi utilizado no texto para introduzir os diálogos? Qual foi o sinal de pontuação que foi utilizado no texto para introduzir os diálogos? O que eu tenho aqui? Aqui é um diálogo, certo? É uma fala. Aqui é outra fala também. Que sinal que é este daqui? A travessão. 4. Que substantivo aqui está escrito errado. Os pais de Maria utilizou para mostrá-la seu valor. Lembra que substantivo é o que dá nome a todas as coisas, né? Então aqui, ó, régua, mesa, cadeira e todos os outros mais, né? Então, quais são os substantivos que o pai da Maria utilizou para mostrar o seu valor? Bonito e precioso, raro ouro, diamante único, ouro diamante ou valioso e único. Então, vocês tinham, que vir aqui no texto e procurar, né, onde que estaria falando sobre isso. E aí, onde que ele está falando sobre o que ela é, na verdade, né? E aí, a resposta é a letra E, valioso e único. Análise textual. Qual é o título do texto? Uma das Marias. Então, o título é Uma das Marias. Qual é o tema? Gente, quando a gente fala sobre tema, o tema não é o título do texto. O tema é assim, por exemplo, eu peço para vocês escreverem uma redação com o tema corrida de carro. E aí vocês vão escrever várias coisas, entendeu? Referente a uma corrida de carro. Pode ser uma corrida de carro que vocês estejam dirigindo, que vocês estejam assistindo, uma corrida de carro que deu errado e teve um acidente muito grave. Então, qual que é o tema? Qual é a ideia principal do texto aqui? O tema, a ideia principal do texto é a discussão sobre o valor da Maria, não é? Toda a conversa aqui não é falando sobre a Maria, que ela não tem valor porque são 7 e tudo mais. Então, o tema é a discussão sobre o valor de Maria. Tá? Esse é o tema. 3. Quem é o autor? Então, o autor tá aqui, ó, no texto, Luiz Fernando Veríssimo. Então, o autor é Luiz. Perceba, se vocês estão copiando, não tem por que errar o Luiz, hein? Luiz com S que tá aqui. Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos lá. O autor, Luiz Fernando Veríssimo. Quantos parágrafos contém? Gente, parágrafo, ó. Lembra que a gente sempre fala ponto final na outra linha, parágrafo. Então, cada vez que for uma linha diferente, é um parágrafo diferente, tá? Então, a professora colocou até os números aqui que ela contou antecipadamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada vez que começa numa linha diferente é um parágrafo, tá? E aí, contando, são 35, até o último aqui, ó, são 35 parágrafos, tá? Quantos parágrafos tem? 35
parágrafos. Agora, quantas frases existem? Cada vez que eu encontrar um ponto final numa frase, é uma frase. Acabei de falar, hein? A frase ela é finalizada com um ponto de interrogação, um ponto de exclamação ou um ponto final, tá? Então aqui, ó, 1, 2. Olha esse parágrafo aqui, ó. Vamos ver quantas frases tem, ó. Mas Maria nem quis conversar. Ponto. Aqui é um parágrafo. É uma frase, tá? Foi direto para o seu quarto, pegou o Snoopy e se atirou na cama, onde ficou deitada, emburrada. Tem mais um ponto? Mais uma frase, tá? Olha aqui, ó. A mãe de Maria foi ver se Maria estava com febre. Ponto. Uma frase. Não estava. Outra frase. Perguntou se estava sentindo alguma coisa. Outra frase, tá? Então, contando aqui no texto inteiro, quantas frases existem no texto? São 68 frases, tá? Quantos e quais são os personagens? Quantos personagens aparecem aqui? Em nenhum momento fala de amigo, né, de professor, de nada, né? E eles não têm um papel aqui importante na história. Então, quantos e quais personagens são? Quantos? Primeiro tá perguntando quantos são. São 3 personagens. Vou pôr 2 pontos que eu vou escrever quais são. A Maria, a mãe e o pai. São os 3 personagens, tá? Qual o gênero deste texto? Qual o gênero do texto que a professora passou para vocês? Vocês copiaram antes da atividade um textinho que a professora colocou sobre o que significa crônica. Então, qual é... Desculpa. Crônica. Qual é o gênero? Crônico. Justifique sua resposta. Texto é simples. Texto simples, né? Com acontecimentos cotidianos. Lembra que a professora falou? Que são coisas que a gente acaba se identificando com os personagens, né? Que podem muito bem acontecer com a gente, né? Texto simples com acontecimentos do cotidiano e narração que se encaminha para uma solução. Foi o que a professora falou no começo. Tem sempre uma solução no final da história, né? Então façam a correção se vocês tiverem alguma dúvida referente a alguma resposta, é só procurar a professora, tá bom? Até mais!